Sabe o que eu percebia com alguns pacientes? Às vezes eles usam muitas muletas e pode acontecer, mas eu percebia que às vezes eles iam com algumas desculpas falando que o médico proibiu e não era o médico, né? Verdade. Tanto é que lá a gente se comunicava. E aí sempre, o médico proibiu eu subir escadas e dentro da casa da pessoa tem uma escada. Tipo, não faz muito sentido. A ideia é preparar a pessoa, já que aquela é a realidade dela, para ela tentar fazer aquilo de uma maneira mais funcional possível. O médico proibiu de eu agachar. Né? E no dia da pessoa ela agacha, né? Na cadeira, para sair do vaso. Então você percebe que talvez era uma desculpa mesmo para ela tentar usar aquilo como validação para a falta de movimento que ela já tinha, né? Então, mas também já vi situações onde tem pessoas desatualizadas que ainda têm um conhecimento arcaico que sim pode causar medo na pessoa ou limitar. Porque uma coisa é nós, profissional de educação física, falar, olha, é importante você se cuidar, se exercitar. Só que a palavra do médico, ela é muito forte, né? Mas o médico proibiu. Mas e o que a ciência mostra? O que a gente tem guidelines, né? São guias de trabalho, o que várias pesquisas no mundo demonstram. Por isso que é importante conversar ou ter outras opiniões antes de você se decidir pela inércia, pela falta de movimento, né? Sim, sim. Realmente, como eu estava falando, né? Nessa junta médica, houve alguns médicos que tentavam restringir. O que eu penso que muitas vezes o médico restringe porque a nossa área da educação física ela ainda é muito incipiente, né? Nós temos o quê? 10 anos de reconhecimento da profissão? A profissão foi legalizada em 1996, né? A partir 96. de 96 e aí em 98 começou Então nós temos 30 anos, né? Então, se comparar na vida, é relativamente curto, né? Sim. Até você reconhecer a profissão e ganhar todo o reconhecimento da sociedade. Então, muitas vezes, alguns médicos ainda têm receio de que o paciente dele vá a uma academia e o professor, a pessoa que está lá, não conseguir tratar. Por isso que é importante você se qualificar, você se preparar para receber essas pessoas. Exatamente. Porque com o envelhecimento da população, vai ser cada dia mais. Você vai receber na sua academia pessoas com artrose, a pessoa vai vir com aortes. O que você vai fazer? Você vai mandar ela de volta para casa? Ou você vai tratar ela? É o que a grande maioria acaba fazendo, fica com medo, né, de atender. É o que eu falo, conhecimento é poder, né? Quando você tem conhecimento, você se liberta de muitas crenças antigas, quebra muitos paradigmas. Mas acontece em muitos lugares, né? Inclusive as pessoas chegavam, vocês não podem, lá no Hospital das Clínicas, vocês não podem dar uma cartinha, porque eu chego na academia e eles falam que não pode atender a gente, não sabe o que fazer. E a gente entregava, né, todo um roteiro para eles. Eles tinham um livro também, um guia prático. Sim. Que a gente pedia para apresentar, a maneira que, mais ou menos explicando o que nós fazíamos lá dentro do hospital. Mas acontece, cara, infelizmente, em alguns lugares não são atendidos. Mas no meu caso, né, foi muito bom. Vou dizer que por eu ser profissional de educação física, por ter esse conhecimento, me ajudou muito, né? E não ter medo. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa tem medo do movimento, né? Ter medo do movimento, a famosa cinesiofobia, né? Isso. Ela acaba gerando aquele medo e o medo te causa dor. Isso é incrível. Às vezes você pega o aluno, o paciente, cliente, põe ele para andar, para fazer determinado momento, e ele fala, eu não consigo. Daí você vê ele do outro lado fazendo um exercício totalmente parecido, com o mesmo grupo muscular sendo acionado, o mesmo grupo articular sendo acionado, e ele consegue, mas ele tem medo daquele determinado exercício. Talvez por um trauma, talvez por um medo que colocaram, algum movimento mais feito, e a gente tem que quebrar esses paradigmas, né? Mostrar que o exercício, o movimento em si, ele é vida, ele é saúde. E nosso corpo foi feito para isso, né? Nosso corpo não foi feito para estar travado. Eu não nasci para ficar com o meu quadril travado. Aconteceu uma coisa, e como vou resolver esse problema? Daí foi onde eu fiz a cirurgia. E você falou sobre a cinesiofobia, né? Então a cinesiofobia é um medo que a pessoa... É um medo que fica no subconsciente, né? Mesmo a pessoa, às vezes, já passou por um procedimento cirúrgico, está bem, já pode se movimentar. Inconscientemente ainda ele fica poupando aquele membro que fez a cirurgia. E muitas vezes sobrecarrega o membro contralateral, o membro que ainda... teoricamente estaria bom. Normalmente a pessoa acaba passando por um processo de cirurgia no outro membro por conta desse poupou muito um lado e começa a sobrecarregar o outro, e o outro precisa também passar por um processo de cirurgia.